como nós celebramos a festa dele ao final do mês, no Brasil se comemora o mês da Bíblia. Claro, todo mês é o mês da Sagrada Escritura, todo mês é o mês da vocação, todo mês é o mês missionário. Mas assim como também na área da saúde existem meses específicos para a conscientização de algo, né? Outubro rosa, novembro azul. Muito antes a igreja já tem meses específicos para nos conscientizar de alguns elementos importantes da nossa vida eclesial. Como nós lembramos de São Jerônimo, né, esse grande tradutor da Bíblia. Por quê? Porque não havia até o tempo dele uma boa versão da Bíblia em latim. As traduções eram péssimas. Agostinho, quando pela primeira vez encontrou um texto bíblico antes da sua conversão, falou que era impossível ler aquele texto, porque era de uma tradução de tão baixa qualidade, sem nenhum elemento artístico, poético, que era um texto muito ruim de se ler. E São Jerônimo fez isso. Ele se mudou até a Terra Santa, ali próximo de Belém, onde vivia numa caverna, e ele traduziu o Antigo Testamento do hebraico para o latim e o grego para o latim, o Novo Testamento, uma versão que ficou conhecida como Bíblia Vulgata, que por séculos foi a única Bíblia disponível em todo, pelo menos em todo o nosso ocidente cristão. Então, por esse amor que ele tinha pelas Sagradas Escrituras, né, nós consagramos o mês de setembro a ele. Semana passada nós concluímos o livro do Gênesis, né? Toda vez que nós soubermos que tem a leitura de Gênesis na Sagrada Escritura, nós temos um modo já de abordá-la. É importante que esses textos, nós sempre nos voltemos a eles, né? Não basta ler uma vez. Toda vez que a gente se depara com essas figuras, com esses textos, aparece uma reflexão nova, porque a gente também traz a nossa experiência espiritual para esses textos. Um outro padre da igreja, o qual eu dediquei boa parte dos meus estudos, São Gregório Magno, dizia que a Bíblia cresce com quem lê. Não que os textos aumentem, os textos são sempre os mesmos, mas quando você traz a sua experiência pessoal a esses mesmos textos, ele sempre se expande, ele sempre dá uma lição nova, ele sempre traz algo novo. O que nós passamos é uma leitura possível da Bíblia, né? Uma forma de facilitá-la, mas aquilo que ela pode produzir em vocês, as interpretações, a eficácia na vida de vocês, essa não tem limite, e há 2000 anos que nós lemos e relemos esses textos, eles sempre aparecem de um modo novo também para nós. Bem, terminando o livro de Gênesis, se nós lembramos como ele conclui com a família de Jacó entrando no Egito, mais ou menos assim, e com a morte também de Jacó e dessa linhagem dos seus irmãos. Foi mais ou menos assim que terminou o livro do Gênesis. O livro do Êxodo continua essa história, mas avançando um pouco tempo, passando alguns séculos, onde essa família se tornou um povo. Aí começa a história do livro do Êxodo. Então, esse é o nosso quarto encontro, seria mais ou menos a metade daquilo que é a nossa proposta para o Pentateuco. Já tivemos 3 encontros, tem esse quarto, temos mais 3 para concluir esse primeiro módulo. Então vamos ao número 1, o significado do texto, né? Como nós já sabemos, nós adotamos a versão grega do nome dos textos bíblicos, que é a palavra exodos. Em grego significa simplesmente saída, que segundo essa tradição grega é o principal tema desse livro. A saída do povo do Egito para uma nova terra.